E aí, galerinha, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para instruí-los em relação às atividades que dão início aí ao novo bimestre, ao terceiro bimestre. No caso do sétimo ano, nós vamos estudar propaganda, tá bom? Então vamos lá, as instruções do que vocês devem fazer essa semana. Bom, do dia 24 e 28 de agosto, nós vamos dar início, então, como eu já disse, a ao gênero textual propaganda, tá? O título dessa aula é o gênero textual propaganda e suas características. Então, eu coloquei alguns textos aqui nesta atividade para que a gente comece a discussão aí sobre as características desse tipo de texto. Bom, na atividade 1, nós vamos iniciar a conversa tendo um papo com quem está perto da gente, em casa, ou com os amigos, por meio de grupos de WhatsApp, enfim, respondendo a essa pergunta aqui que está nesse box de borda verde, né? A diferença entre propaganda institucional e propaganda comercial? Pessoal, por que eu já começo falando com vocês sobre propaganda? Porque com certeza vocês já ouviram falar sobre esse tipo de texto, vocês já assistiram a uma propaganda, já leram uma propaganda, então não é nada muito novo. Nós vamos agora formalizar o conhecimento de vocês. Bom, então para você que já sabe o que é uma propaganda, né? A diferença entre propaganda institucional e propaganda comercial? Vocês vão responder aqui, ó, sim ou não, beleza? Bom, no passo C da atividade 1, eu coloquei alguns textos e peço para que vocês leiam esses textos, observando as diferenças entre eles, tá? Lembram-se que vocês responderam a esta pergunta aqui, ó, se há diferença entre propaganda institucional e comercial. Respondendo a isso, vocês vão analisar 4 textos aqui. Este do Burger King, deixe seu dia mais doce, né? O que eu tenho aqui de imagem, como que estão aí os textos verbais, né? O que ele utiliza como plano de fundo desse texto. Depois nós temos o texto 2 aí, na verdade 3 textos, 3 blocos de texto em um só. Né? Um escrito: você envelhece, este produto causa envelhecimento precoce, você morre, você prejudica, né? Este produto causa efizema, câncer de pulmão e morte. Do que está falando? É claro que é do cigarro aqui, né? Mas está falando do cigarro de que maneira? Será que é a mesma maneira que está sendo utilizada por esse produto do Burger King? Será? Bom, no texto 3 aí nós temos um texto verbal: dor de cabeça, né? Temos um ator aqui, né? Fazendo propaganda de algum produto, tomou Doril, a dor sumiu. Temos aí o produto, a foto do produto em primeiro plano, né? Temos a fórmula do produto. Do que está tratando isso aqui, né? Será que o tratamento que foi dado a este produto, né, ao texto verbal, ao texto não verbal, é o mesmo tratamento dado no texto 2? Será? Texto 4, vocês vão refletir aí sobre esse texto. Nós temos o desenho de um cérebro, né, um cérebro, né? E nele está escrito aí: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Será? Qual que é o objetivo desse texto 4? Será o mesmo objetivo desse texto 3, desse texto 2, né? O que vocês notaram de diferença ao ler com cuidado aí esses textos? E no passo D, no caderno, pessoal, a gente vai ter de fazer atividades no caderno também, tá? Principalmente na área de língua portuguesa, na qual a gente precisa treinar aí a escrita cursiva de vocês, tá? Então, no caderno, vocês vão dividir os textos lidos anteriormente, né? Esses 4 textos aqui.
no esquema seguinte. Então vocês vão reproduzir esse esquema no caderno, não se esqueçam de colocar a data, né? De colocar a qual semana essa atividade faz referência, qual que é o número da atividade, a letra da atividade, para depois, na hora da gente ver aí as atividades com vocês, a gente não faça uma coisa bagunçada, tá bom? Então vão reproduzir esse esquema e vão dividir quais textos vocês acham que pertencem ao tipo de propaganda institucional e quais textos desses 4 que vocês leram vocês acham que pertence ao tipo propaganda comercial, tá bom? Aí nós vamos para a atividade 2, que é praticando um pouco mais as diferenças entre propaganda comercial e propaganda institucional. Então, letra A. Observe as propagandas demonstradas a seguir e, reproduzindo a tabela abaixo no caderno, identifique-as. O que elas anunciam? Indique o tipo de público a quem se destina. Em qual campo atuam? Publicidade ou propaganda? Publicidade está relacionada à propaganda comercial e propaganda está ligada à institucional, tá bom? Então nós temos a imagem 1 aí, né? 2 propagandas, 2 cartazes aí do chocolate Batom, com apenas uma frase, ó, compre batom, compre batom. Por que será que foi feita essa arte aqui na hora de escrever, né? Por que esses vários Os estão aqui na palavra, no verbo comprar, né? Por que será que ele utilizou o produto, o mascote do produto, o slogan? E vocês vão refletir aí o que elas estão anunciando. Na imagem 2, nós temos o seguinte texto, num outdoor, né? Que é uma propaganda aí feita em áreas externas. Bebeu e está dirigindo? Coisa linda, igreja lotada daqui a 7 dias. Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no trânsito. Uma propaganda lá de 2006, né? Bom, aí depois de vocês analisarem essas 2 imagens, vocês vão responder aquelas questões que estão aqui, não é isso? Olha só, imagem 1 e imagem 2, façam direitinho, bem caprichado, pessoal, no caderno, porque isso aqui ajuda o meu cérebro a dividir as coisas, né? A separar cada coisa em seu lugar, tá bom? O que pretende vender a imagem 1? A quem se destina a imagem 1? Atua no campo da publicidade ou da propaganda? Hã? E a imagem 2, o que pretende vender? A quem se destina? Em qual campo ela atua? Na publicidade ou na propaganda? Publicidade é sempre ligada à venda de algo, né? Certo? Então vou deixar vocês refletirem sobre isso, ok? Bom, nessa questão A, dessa atividade, nós vamos observar novamente o quadro preenchido lá na atividade 1. Esse quadro aqui, ó, ok? E aí vocês vão confirmar se as expectativas de vocês se concretizaram em relação aos textos que vocês leram. As imagens estão agrupadas no campo correto, representando a propaganda institucional e comercial? Como que vocês vão chegar a essa conclusão? Porque aqui vocês já refletiram, olha só, certo? Qual é a institucional e qual é a propaganda comercial? Por meio dessas 2 vocês chegaram a uma conclusão aqui. Então aqui vocês também têm essa capacidade. Depois de observar, o próximo passo é ver um novo quadro a seguir e que vocês poderão agrupar as imagens novamente. Então, todos os textos, tá bom? Desde a atividade 1. Caso seja necessário, claro, se vocês tiverem se equivocado aí, né? Você também vai, né, no quadro abaixo, definir com as suas palavras, o que é propaganda institucional e o que é para você propaganda comercial, tá bom? E registrar aí a resposta no campo indicado. E é para fazer no caderno. Então, de novo, se precisar, façam esse quadro aqui e vejam se vocês erraram, ok? Letra C. Que diferenças distinguem propaganda da publicidade? Né? Da propaganda comercial, da propaganda institucional? Houve alguma estratégia para convencer o leitor ou ouvinte a adquirir o produto anunciado ou se apropriar da ideia divulgada? Se houve essa estratégia, qual foi? Dê um exemplo para a gente, pessoal. Peguem aqui algum dos textos e façam essa diferença. Ó. Na propaganda tal, ele utilizou a imagem de uma criança sorrindo, por exemplo.
ou utilizou a cor vermelha, né? E na imagem 2, qual recurso ele utilizou para convencer o leitor? Ele usou de uma linguagem apelativa, por exemplo? Será que ele quis comover, usou dos sentimentos, né? Do medo, do susto? O que vocês acham que foi utilizado para convencer o leitor e o ouvinte? Ok, pessoal? Bom, essa é a atividade dessa semana, com a qual eu quero que vocês tenham bastante carinho na hora de fazer, para a gente dar continuidade aí a partir das respostas de vocês nas próximas atividades, ok? Então até mais, um abraço e fiquem bem.